Olá a todos. Olá a todos, muito bem-vindos. Essa é a nossa última live desse livro maravilhoso, Projeto Homem, de Antônio Meneghetti. O objetivo, então, pessoal, é a gente finalizar o capítulo, encerrar com chave de ouro, e a gente está fazendo via gravação mesmo, não ao vivo dessa vez, né? Para que vocês também consigam se organizar no melhor momento de assistir esse conteúdo que está incrível. Ele finaliza mesmo o livro com chave de ouro. E aproveitando, a gente faz um pouquinho de propaganda, né? A gente está fazendo um convite muito especial para vocês, que é um convite para o nosso Redes, que vai acontecer agora no período da Páscoa. Se chama Caminho Iniciático. 6 a 9 de abril, aqui em Bombinha, Santa Catarina, num espaço muito peculiar, muito especial que nós conseguimos aí para realizar essa atividade, onde a gente vai ter até praia particular, né? Então vai ser muito bacana e muito elevado o conteúdo, né? Vamos realmente destrinchar o significado, o sentido do caminho iniciático para cada participante, esses conceitos todos, né, referentes à ascensão, iluminação, etc., e como transformar tudo isso em prática. Para quem busca expansão de consciência, ascensão espiritual, é imperdível, é um momento imperdível que vocês vão, através da prática, conseguir acessar um plano bem superior e bem elevado de consciência. Então, são bem-vindos aqueles que buscam o espírito. Ok? Vamos ao tema, então, do livro. A gente está agora no capítulo 6.2 para finalizar. Então, a gente vai falar do 6.2, depois a gente vai no 6.3 e a gente finaliza, então, com o 6.4 e 6.5, que é o prazer da Terra, e depois experiência no ser 6.6, experiência do ser. O que ele fala, então, no 6.2? Ele vai apontar regras para salvaguardar a evolução do prazer. E a primeira regra que ele coloca é a prudência no prazer. Então, o que é essa prudência? Essa prudência significa que, num determinado momento que eu estou muito bem, muito vital, eu posso colher o mundo dessa mesma forma. E isso exige uma certa prudência, porque o mundo não é necessariamente dessa forma. Ou E esse é seja, um ponto que pode ser de sabotagem. a pessoa pode agir com ingenuidade, justamente porque ela está muito bem. Então, assim, uma frase que é muito utilizada em psicologia, né? Assim como cada um é, julga. Então, é o fenômeno projetivo. Então, quando você está muito bem, como você não tem uma clareza integral de consciência, você pode projetar que todos estão bem, que tudo está ótimo, né, que todos são felizes e que tudo é maravilhoso. E aí, nesse momento, você termina se expondo a riscos desnecessários. Você pode ser vampirizado ou prejudicado, digamos assim, no seu nível de vitalidade, por uma bondade ingênua, né, que você pode utilizar naquele momento. Isso é extremamente importante. Nós vamos também abordar esse tema do prazer no Resens, mas justamente mostrando como existe uma linha, né, que contínua ali que vai do prazer para a alegria, a felicidade, até o estado de paz, onde você tem os estados superiores, são de ordem espiritual, e eles, a ressonância deles, né, é que faz esse desenvolvimento, a evolução, como ele coloca aqui, a evolução do prazer. É preciso evoluir nos modos do prazer. Depois ele continua, então, falando da consciência, da força e investimento. E aqui é bem interessante porque ele fala como você pode acrescentar algo novo, mais elevado no seu dia a dia. Então, o que acontece é que muitas pessoas que estão com força, que estão vivendo um momento de prazer, de grande vitalidade, elas acabam seguindo uma norma do como todo mundo faz, né? E eu sigo o como todo mundo faz. E ele fala que ao invés disso é procurar algo novo, algo mais elevado. Então, por exemplo, um construtor, ele pode construir sempre aqueles prédios padrões, né, Caixotões, né? quadrados, enquanto também, se ele encontra uma maior vitalidade, ele está no momento criativo da vida dele, de contato com o espírito, ele vai trazer algo totalmente inovador, né, como, por exemplo, os domos geodésicos ou aqueles tetos verdes, algo muito ecológico. É algo que vai agregar tanto no sentido criativo, que vai trazer uma assinatura dele, que seja específica daquela pessoa, mas também social, que vai colaborar para o bem-estar harmônico do todo, né? É, Ecológico, aqui social. como dizer que o termo inovação, in ire nus actio, né? Ou seja, ir dentro da ação da mente, ir na ação da mente,
ele traz realmente uma responsabilidade, ou seja, não se trata de inovar pura e simplesmente por um motivo mercadológico, mas porque isso corresponde a uma necessidade criativa do nosso insiônico. O insiônico é criativo, né? A nossa alma ela está aqui para se experimentar. Então, também esse é um tema muito importante, ligado, né, à questão do prazer, porque traz evolução também para o nosso prazer de existir, de fazer, de realizar. Então, também é um ponto muito belo aqui desse último capítulo. E depois ele fala, então, sobre a ética do profissional. O que que ele quer dizer com isso, né? Que o profissional, enquanto ele presta o serviço dele, ele acaba servindo um outro, metabolizando aquele outro. E com isso ele também deve crescer. Então, no momento em que ele serve com essa intensidade e essa metabolização, ele vai crescendo, ele vai aperfeiçoando dentro. Então, por exemplo, eu e o Érico na Escola Viva, né? A gente costuma dizer que a Escola Viva, para a gente, é um grande momento de aprendizagem também. De estímulo, de crescimento, né? Porque a gente não fica na mesmice, a gente precisa se traz puxar. novas técnicas, a gente traz novos conhecimentos, a gente está sempre inovando e crescendo com isso também. Então, esse serviço, essa ética profissional, é um desafio também para a gente se aperfeiçoar, trazer algo novo e todos crescem com isso. Claro né? que isso em cada horizonte, né? Para quem está começando, por exemplo, aqueles primeiros livros da FOIL, né? O professor costumava dizer, não, aprenda uma, duas coisas novas por dia. No final de um ano você vai ter aprendido tantas coisas, né? A mesma regra, guardadas as devidas proporções, num horizonte, quando se cresce, ela vai se tornando mais desafiadora, né? Mas você tem que ter muito amor realmente por aquilo que você faz. E se você tem amor pelo que você faz, você vai estar sempre aprendendo. Isso é muito prazeroso também, de novo. Incrementa o prazer de ser, o prazer de existir, ser um grande profissional, né? Eu acho que isso é muito maravilhoso também. Enquanto a gente melhora as coisas também nos melhoram. Esse é o ponto. Então, não se acostumar a fazer uma coisa sempre igual, trazer sempre algo novo e melhorar. E assim você metaboliza algo a mais e cresce com isso. Às vezes na empresa alguém traz, né, uma sugestão e eventualmente o empresário pode estar fechado também, né, para aquela sugestão. Não, assim sempre foi feito do modo tal e é assim que vai ser feito, né? Mas está aberto também a ouvir. E quando você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, né, o mesmo escopo da empresa, é importante ter esse ouvido atento, né? Porque muitas vezes você tem novas coisas acontecendo no mercado, as pessoas vão estar acompanhando, vendo as novidades e vão estar trazendo essas provocações. A gente tem que estar com a mente muito elástica, muito flexível, realmente, para se manter sempre muito afiado profissionalmente. E isso dá um prazer muito grande, como a gente falou, né? O outro ponto extremamente importante, ele fala sobre o mestre adormecido. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as pessoas estão num nível de evolução, numa curva de evolução, e quando elas chegam num determinado ponto, elas param. Param por quê? Porque continuar significaria modificar alguns hábitos, modificar de certa forma, desafiar certos estereótipos do todo mundo faz assim. Né? Então, elas fazem com que esse mestre adormeça. É esse potencial que a gente possui que acaba não sendo vivido, né? Então, se o sujeito ele abandona essa grandeza que ele tem dentro, depois ele vai cair em patologia, ele vai começar a decair, ele vai deixar de crescer, né? Isso é bem natural, né? Quer dizer, o ensino ele é econômico e hierárquico. Então, isso significa que se o sujeito permanece num determinado nível, ainda que ele tenha excelentes resultados, por exemplo, do ponto de vista econômico, pode ser uma pessoa que tem um grande movimento, um grande giro de economia na sua volta. Mas se ele permanece sem esse desafio desse horizonte metafísico, esse horizonte de provocação criativa, o insiônico gradualmente se retira, porque ali, no fundo, a gente só tem o ciclo da repetição. Então, a sua curva perfeita, aquele percurso, aquela trajetória perfeita que você poderia fazer, ela é interrompida em nome de uma repetição, em nome de uma memória. Então, é um ponto de atenção, de novo, em todos os níveis do nosso processo evolutivo, né? Seja na caminhada espiritual, seja na caminhada empresarial, ou como quer que seja, em todas as esferas da nossa vida, essa estagnação pode acontecer, né? E a gente precisa, então, sempre estar se perguntando, né, qual é o próximo passo, qual é a próxima metanoia. Se fixar, por exemplo, sempre nos mesmos amigos, as mesmas pessoas, sempre do mesmo modo, né?
é uma coisa que também nos leva a essa habitualidade que gradualmente conduz à manutenção de um ciclo meramente biológico. Se perde a noogênese. E quando a noogênese é interrompida, isso onde gradualmente, por ser econômico e hierárquico, ele vai só manter aquele nível básico. E se o sujeito insistir, por exemplo, em determinadas situações, como a Natália trouxe, que podem ser tóxicas, né, sem perceber, porque meramente está repetindo, ele de fato pode ser conduzido aí depois ao adoecimento. Né? Isso todas as tradições indicam, a ontopsicologia também confirma. Então, ele reforça ainda nesse capítulo do ganho de personalidade, né? Em cada coisa que se faz. Então, você tem que ter esse certo egoísmo e esse certo ganho de personalidade, né? Reforço daquele eu. E ele diz que você não faz isso procurando fora, nas religiões, nas filosofias. Você faz isso despertando o mestre que já existe dentro de cada um, tendo orgulho desse mestre e despertando ele, empoderando esse mestre. Quando fala personalidade, né, a gente sabe que a etimologia é per se, né, esse, né, a pessoa, né, um ser que é por si, né, e também a gente sabe ali que uma das definições mais importantes ali no início, quando a gente está estudando ontopsicologia, é o fato que nós, seres humanos, né, nós somos uma virtualidade aberta, então isso tem a ver com essa abertura sempre ao novo, né, capaz de atuação pessoal no ser. Né? Ou seja, se vai se empoderando, como a Natália colocou, no ser. Né? Então, o grande ser e esse pequeno ser, digamos que é a pessoa, à medida que ela vai se autorizando, se empoderando nesse processo criativo, evolutivo, então começa esse diálogo. Eles se inveram, né? Exatamente. Um confirma o outro. Reciprocidade. Exato. Lindo isso. Em seguida, então, ele vai falar sobre a intrínseca honestidade das coisas, e aqui ele fala sobre algo que existe no nosso cotidiano e que existe muito frequentemente, que são as diversidades, os conflitos. Então, é comum que você está seguindo na sua sintonia, né, do devir com o ser, e surgem determinados conflitos no embate social, né? Enquanto a gente metaboliza o mundo, podem surgir esses conflitos e esses embates, aliás, vão surgir. E o que fazer nesses casos, tá? Ele fala que primeiro existe uma espécie de agressividade inicial, que surge esse conflito. Mas depois, quando as contraposições surgem, a gente precisa saber compor isso com o nosso uso da razão. E para isso é importante que a gente se mantenha distante, uma certa distância para que, acabou de surgir um conflito aqui, uma distância racional para que a gente não se envolva nesse problema, tá? Então, isso é extremamente importante. Por vezes, a gente deve ponderar, né? A gente não precisa ter razão sempre, a gente não precisa ganhar na discussão sempre, e é preciso essa certa retirada, né? Se não deixar se envolver pela situação e ponderar quando é o caso de simplesmente deixar a pessoa sair com a razão e se salvaguardar, ou eventualmente discutir e lutar por alguma posição, alguma situação, né? E deve se levar em conta também a situação legal, né? Porque por vezes você pode ter razão do ponto de vista ôntico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da lógica da vida ali, mas legalmente pode ser que aquilo não seja possível. Nesse caso também você deve se afastar. Mas tem que estar sempre podendo ponderar o teu ponto de vista e a situação como um todo, de forma que ela seja vantajosa para você na relação. Então, ele coloca sempre esse egoísmo sadio como um ponto crucial que deve ser levado em conta. Na vida cotidiana, às vezes, tem algumas situações psicológicas que nos levam, dentro desses conflitos, a não saber sair, digamos assim, de uma maneira sadia, né? Salutar, como a Natália trouxe. Né? Sempre, então, junto, né? exemplo, é muito frequente um comportamento morboso, ou vingativo, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ou seja, o passado não volta mais. Se você, naquele momento do passado, não resolveu um determinado conflito, nutrir-se daquele passado é um erro, né? Porque aí você traz para uma situação nova, que pode ser totalmente distinta, ainda que com a mesma contraparte, digamos assim, né? É uma situação que poderia ser vantajosa e você a perde
é porque você não soube resolver uma situação do passado e você permanece preso naquele passado. Então, de novo, aqui é muito importante flexibilidade mental, abertura, né? Porque tudo escorre, como diria Heráclito, né? Pantarrei. Se está tudo escorrendo, a gente também está escorrendo, a nossa mente tem que entrar nesse grande fluxo e saber resolver as questões com prudência legal, né? A prudência jurídica, ela permeia hoje tudo no nosso mundo. A gente vive dentro de uma verdadeira matrix, seja em sentido tecnológico, seja em sentido jurídico. Então, aquilo que se faz, sei lá, na Austrália não se pode fazer no Brasil e vice-versa, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Às vezes, no nosso próprio bairro, a gente pode ter questões e problemas envolvendo vizinhos, envolvendo, sei lá, construções, obras irregulares, seja lá o que for, e aquilo pode nos consumir, né, dentro de um movimento, mas é preciso olhar com cautela o que diz a lei e também considerar a força da comunidade, ou seja, o que pensa a sociedade sobre aquilo. E se eu não levo em consideração esses grandes vetores, eu posso definitivamente não sair vencedor de uma situação, de um conflito que eu quero resolver. Então, esse distanciamento é importante para isso que o Érico falou, né? Para resolver qualquer conflito, primeiro você precisa se distanciar e pensar, não é pessoal, né? Isso está surgindo, é uma situação espelho que surge de uma questão inconsciente a qual eu estou tendo que lidar, né, com esse conflito. Então, geralmente os conflitos, eles também nos ensinam, né? A gente aprende com eles. Sim. Mas, sim, esse ponto de não ruminar é extremamente importante, porque o ruminar é uma armadilha. E quando você começa a ruminar o problema, você já caiu dentro do problema, você já virou objeto do problema. Você não está olhando com transparência, você não está olhando a situação espelho daquele problema, né? Então, olhar a situação espelho é extremamente importante. Ela é muito redutível, né? Quando você fica ruminando um problema, você fica preso, digamos assim, né? Como se batesse uma estaca e você fica preso naquela estaca e você não consegue usar a racionalidade. Você entra num modo de raiva, de ódio, numa carga afetiva que é desnecessária e aí você não consegue usar a racionalidade com tranquilidade para resolver a questão. Não é pouco comum, né, gente? É bastante comum as pessoas ficarem ruminando problemas, seja lá como for, né? E ele também fala que a gente tem que conseguir educar os outros na maneira como a gente gostaria de ser tratado. Então, por vezes, os outros nos empurram a, a, a uma posição que a gente não se sente bem, não se sente adequado naquela posição. E nesse caso, a gente tem que saber trazer com clareza, sem brigar, trazer para os outros com clareza e sem brigar, como a gente se sente, como a gente gostaria de ser tratado. E se você entender que o outro não vai compreender, ou o outro não consegue verbalizar com clareza, você deixa ele sair com a razão, você sai, você se retira, né? Acho que esse é um processo também. Isso vai das coisas pequenas, tá, gente? Desde um restaurante, né? Você vai ao restaurante e você sente ali que existe uma situação onde aquela história, né? Se o garçom passa 1000 vezes, você levanta a mão e ele não vem atender, é seu direito de se levantar e ir embora, ou se levantar e até falar com o superior e expor a situação e dizer, olha, está acontecendo tal coisa, etc, etc. Sem que isso te leve para um sentimento de agressividade, porque senão você entra, digamos assim, na agressão do outro. Literalmente, você deixa que aquela agressão perpasse, né? E isso pode acontecer em ambiente profissional, ambiente de trabalho, isso pode acontecer em relações de parceria também entre empresas. Lá, de repente, sua empresa é grande e aí você entra de um modo muito autocrático, muito impositivo para fazer um negócio com o outro e você não entende a reação do outro com quem você quer fazer negócio, mas ele pode estar sendo agir na defensiva, né? Significa que ele entrou nesse modo afetivo de relação e que você também tem que ser honesto. Então, por isso, a intrínseca honestidade das coisas. Então, eu quero o negócio? Eu quero. Então, ok, eu posso me colocar de uma maneira diferente? Mesmo exemplo, se a minha empresa é muito maior do que a empresa daquele parceiro com quem eu quero fazer negócio, se eu de fato quero fazer um negócio, eu devo ter essa tranquilidade de modular também a comunicação e os estereótipos para que o outro consiga enxergar aquilo que se quer e, obviamente, o grande negócio, o grande interesse ali daquela relação aconteça. Caso contrário, se perde, porque eu também não soube mudar a minha posição e compreender, ter empatia, né, em relação à posição do outro. Ok, então ele segue falando dos 3 modos da paz no corpo.
né? E ele começa o capítulo dizendo que muitas pessoas têm um corpo, mas não têm consciência de que tem um corpo. E que o corpo é um espaço físico extremamente importante, porque é por meio do corpo que a nossa psique também se manifesta, a nossa energia, nosso espírito se manifesta, né? E ele fala que existem 3 modos de paz no corpo. O primeiro modo, a primeira paz no corpo, é quando você consegue perceber a sua saúde, né? A sua saúde funcional. Então, o que se entende por saúde? Eu como isso, o resultado é isso, o efeito é aquilo, eu me sinto assim, me sinto assado. Depois, a segunda é você começar a perceber suas emoções dentro do corpo, como essas emoções reverberam no seu corpo. E o terceiro modo de ordem do corpo é um ponto que ele fala que é já de uma evolução muito intensa, né? Que é quando você consegue perceber seu corpo como invisível. Então você tá nesse corpo e ao mesmo tempo você não tá. Ele não tem peso, ele chama de eu dançante, né? É muito bonito essa evolução que ele coloca de prazer, né? É, Na relação a com o gente corpo. pode fazer um paralelo aqui para entender isso, né? Quer dizer, na fenomenologia, por exemplo, é muito frequente dizer que nós não temos um corpo, né? Nós somos um corpo, né? Quer dizer, esse corpo, essa unidade de ação, também é uma outra expressão muito usada em antropologia, né? Essa unidade de ação, ela pode ser lida, compreendida segundo as suas dimensões. Então, num primeiro momento, você tem ali uma dimensão biológica, né? Ou seja, as coisas funcionam do ponto de vista biológico. Num segundo nível ali, que é o nível das emoções, você está falando do aspecto energético, né? A movimentação da energia implica emoção. A emoção é quando a minha energia sai da indiferença em relação a algum campo que me impacta, ou seja, eu produzo campo semântico, né? No ambiente, no universo semântico. Como esse universo semântico me impacta nas diversas relações, assim a minha energia se movimenta, né? Nesse segundo nível, a gente pode dizer que quando a gente encontra paz no segundo nível, quando você tem um equilíbrio emocional, portanto também psicológico e racional. Ou seja, no aspecto psicológico, mental, você tem o seu equilíbrio. No terceiro modo de paz, é, é o que nas tradições ascensionais e espirituais também se chama de corpo de luz, né? Ou seja, quando de fato o teu corpo você já não o percebe como peso, ele já não faz peso, ele já não faz presença, ele simplesmente é uma emanação de luz prazerosa na sua movimentação. Ele se sente uma profunda leveza, né, quando aquela pessoa está presente. Então, quando você tem uma pessoa nesse estado de paz do corpo, a presença dela emana paz, emana alguma coisa que realmente chama atenção, como um polo atrator de erotismo, de prazer, de felicidade. Ou seja, é impossível não perceber essas pessoas quando elas chegam nesse estado, que é um nível de paz espiritual, né? Isso retoma um pouco aquele tema do início, que você tem o prazer, a alegria, a felicidade e a paz. Então, quando você chega realmente no estado de paz, é essa paz que você emana, ela realmente é um campo semântico positivo, né? E aquelas pessoas que captam ao seu redor esse campo semântico positivo, elas são impactadas por isso e elas percebem, não tem como você não perceber. Bom, agora seguindo, os 2 últimos capítulos são música para os nossos ouvidos, né? São lindos demais. Então ele começa falando no prazer da terra. E por isso a gente escolheu também esse cenário para fazer essa live, né? Que tem aqui o espaço das árvores no fundo, que é onde a gente faz a escola viva, que é um espaço maravilhoso. Nessa relação com a terra, né? Aqui em Quatro Ilhas a gente tem um pouco de mar, de areia, de terra, de árvores, de montanha, a gente Ilhas, né? tem tudo junto, sol muito forte, As ilhas, o oceano. a troca de íons, né, de elementos da natureza. Então, o que que ele fala? Que nós, seres humanos, a gente é terrestre. Eu vou ler aqui a frase, é linda. Nós, na qualidade de seres humanos, somos terrestres. Isto é, vivemos no sentido deste grande coração que é a Terra. Habitamos constantemente a sua placenta, entendida em todos os aspectos químicos biológicos, embora não pertencendo definitivamente a esta. Os nossos componentes químicos são os mesmos do planeta. O homem nasce, cresce e é nutrido pelo cordão umbilical deste planeta. Até o nosso rosto e os nossos olhos ficam coloridos pela reação química dos fótons da atmosfera. Inclusive, as nossas formalizações, fantasias, a consciência vibram de humus terrestre. Definimos-nos humanos enquanto derivamos do humus,
do sangue orvalhado deste imenso ventre que é a terra-mãe, essa é a nossa estação vital. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que na nossa relação com a Terra existe uma metabolização muito forte, tanto biológica, né, quanto intelectual e de consciência. E esses elementos, eles nos constituem. Então, quando a gente aprende a interagir com a Terra de uma maneira inteligente, a gente vive uma transformação e uma elevação do nosso plano intelectual, consciencial, o que quer que seja. E ele fala, inclusive, que ambos se ajudam. Então, quando um ser humano trabalha a terra adequadamente, sem ser escravo, não é aquele trabalho onde você sofre, você não colhe nada, mas é um trabalho onde ambos entram em simbiose e ambos se reforçam. Quando a gente chega a viver esse tipo de situação, a gente, inclusive, traz um elemento a mais para a terra, né? Então, a nossa relação com a terra traz um elemento a mais e surgem novas espécies, surgem novos pássaros, surgem novos frutos. Então, existe também uma metabolização onde ambos crescem, ambos se exalam, se exaltam nessa relação. É muito bonito esse processo, esse estado superior de consciência que dá. E é um estado também muito erótico, né? Tem muito da sexualidade, do erotismo, quando você trabalha com a terra. E ele fala, inclusive, que a terra tem essa personalidade muito feminina, né? E ela tem essa personalidade própria. Diga. Aqui no início, né, essa frase, só essa frase inicial, na qualidade de seres humanos, somos terrestres, a gente poderia ficar um bom tempo nessa frase que é muito completa, né? Ele diz que, por exemplo, vivemos no sentido deste grande coração que é a Terra. Então, por vezes a gente quer acreditar que o professor está sendo poético, né? Mas também nas tradições espirituais se fala bastante desse coração pulsante de cristal que a Terra possui, né? Ou seja, no núcleo da Terra nós temos os metais mais pesados que foram se condensando e com uma grande pressão foram gradualmente formando essa estrutura cristalina, né? Que pulsa, é um coração branco, né? Pulsante que a Terra possui. Né? Então aqui não é literal, não é poesia, né? Quer dizer, é literal, não é poesia, né? Outra coisa que ele diz, né? Habitamos constantemente a sua placenta, né? Ou seja, o que é a placenta na relação com um bebê em formação? Quer dizer, a placenta é aquela estrutura que me mantém essencialmente vivo, respirando, recebendo nutrientes. Né? Então, nós somos partes, filhos e filhos da Terra e partes da Terra. Na Né? placenta tem a árvore da vida, né? Não sei se vocês já viram a foto de uma placenta, mas tem o desenho da árvore da vida, né? É muito bonito. Entendida em todos os aspectos químico-biológicos. De novo, não é poesia. Aspectos químicos e biológicos. Embora, olha que bonito isso aqui, não pertencendo definitivamente a esta. Isso implica tantas coisas. A gente pode estar aqui de passagem, né? Ou seja, o grande espírito da vida, ele não pertence definitivamente. Ou seja, a gente não está aqui de modo definitivo. A gente está numa passagem nessa experiência terrestre. Os nossos componentes químicos são os mesmos deste planeta, que por sua vez são os mesmos das estrelas, né? A poeira cósmica constitui tudo, todo o universo. E tem os elementos, né? E aqui entra também um pouco do nosso trabalho, velho. Sim. Quando a gente ativa no Resens, a gente ativa os elementos, terra, ar, fogo, água, éter, a gente está ativando essa sintonia com o nosso ambiente e com isso a gente também alcança um plano espiritual bem elevado de consciência. E aqui novamente nos defino humanos enquanto derivamos do humus, né, que em italiano seria creta, né, seria aquele argila, né, aquela terra moldável ali, né, do sangue orvalhado deste imenso ventre que é a Mãe Terra. Então, quer dizer, a Mãe Terra definitivamente é muito generosa, né, e muito paciente conosco, num certo sentido, porque uma vez que entramos numa civilização extremamente técnica, tecnológica e também desviada, digamos assim, da sua autenticidade por conta do efeito do monitor de flexão, a nossa relação com a Mãe Terra é tão perversa quanto eventualmente a relação complexual, digamos assim, que é aquele sujeito, aquele indivíduo
possui no seu íntimo subjetivo. Então, se subjetivamente, como individuação, ele possui uma primazia da relação complexual, a relação dele com o feminino e, portanto, com a terra fica extremamente comprometida. Está terminando. Ele fala que o neurótico, o esquizofrênico, ele não é capaz de trabalhar com a terra. Então, a importância do saber fazer, né? E ele diz que todos nós, quando a gente entra em contato com a terra, um contato profundo de interação, de troca, a gente vai se regenerando. Então, até ele, o professor Meneghetti, utilizava a terra para se regenerar. Ele fala isso no livro. Então, é uma estratégia para quem quer. Por vezes, a gente tem que adotar, é o que muitos chamam de consciência xamânica, né? Essa troca, essa interação com a terra para se regenerar, para se colocar no eixo, se colocar no lugar, quando a gente no dia a dia tem muitos desgastes, muitas quando a gente vai ao espaço da Orient lá no Recanto Maestro, é um momento que eventualmente a gente se conecta tanto que você praticamente perde a referência daquele calendário obsessivo da segunda, terça e quarta, né? Quer dizer, a Terra te absorve de uma maneira total, fica no presente, ou seja, né? você fica muito no aqui e agora, muito no presente. Um outro exemplo recente que eu podia trazer, gostaria de trazer, a gente teve visitando aqui em Santa Catarina uma tribo Guarani, e aí eles fizeram lá uma atividade que chama-se Temascal, né, que é uma sauna nativa, que tem todo um significado de renascimento dentro do útero da terra, uma coisa muito bonita. Eles fazem uma fogueira com pedras, né, e essas pedras vão produzir, então, o vapor na sauna, numa estrutura em formato de iglu, né, e essas pedras entram como se elas representassem o masculino, o espermatozoide, que vai, então, entrar no óvulo, né? E dali, as pessoas que estão dentro daquela sauna indígena, elas renascem do útero da Mãe Terra, né? Que é o verdadeiro útero do qual todos nós viemos, né? Então, por isso eles dizem que todas as raças, né, digamos assim, todas as variantes humanas, no fundo, são filhos da mesma mãe, né? Que é essa Mãe Terra. E é muito bonito, né? Porque, por exemplo, durante a fogueira, o, o índio lá, que era o cacique, né? Ele me explicou a maneira certa de a gente fazer o fogo, né? Onde você fica de cócoras, né? Você coloca uma das mãos sobre a terra, dali literalmente, você sente uma força vindo da terra e parece que a outra mão não faz força nenhuma, né? Para produzir o fogo, né? Para abanar. Porque ali você está numa interação contínua, né? Troca energética com a terra, que é muito sensorial, você de fato percebe isso. Então, é muito bonita a maneira como eles interagem com a natureza e consideram a Mãe Terra, né, como a verdadeira mãe de todos os povos que habitam o planeta. Isso aí é uma cultura que nós brasileiros temos e a gente nem sempre tem conhecimento disso, dessa riqueza cultural, né? Que foi tão apagada pela história europeus, contada depois pelos europeus, né? Mas ele coloca no texto também a metabolização, a interação entre o Sol e a Terra. E isso é uma coisa que a gente sente muito na hidromúsica solar, né? Quando a gente deita na Terra e recebe os jatos de água, existe aquela mistura do Sol, do elemento Sol, peixes, né, do Sol, e a terra molhada no nosso corpo, né? E o quão prazeroso é isso. Então, a gente é fruto dessa mistura da terra e do sol. Bom, ele finaliza então o capítulo falando sobre a experiência do ser, né? E ele escreve o seguinte: olha que delícia. Para chegar a racionalizar o ser, é necessário aperfeiçoar constantemente os próprios modelos de comportamento e os próprios instrumentos do saber. O que ele quer dizer com isso, né? A gente até estava comentando antes de começar essa live, essa aula, que para chegar a racionalizar o ser, se é que esse é o seu objetivo, mas se você quer racionalizá-lo, você deve rever constantemente os seus estereótipos, os seus modelos de comportamento, assim como também os instrumentos que você utiliza para conhecer. Significa que você não deve fixar-se em uma única lógica racional, em uma única filosofia, em um único mestre, teoria, religião. Não se deve fixar. Por quê? Porque a gente tem que atingir essa intuição aberta para colher essa semântica ampla que é o ser. Né? O ser não é uma coisa fixa.
A intuição ela funciona como um flash de conhecimento imediato, mas ela sempre tem um invólucro, ou seja, ela tem o seu simbolismo, vamos colocar assim, né? Existem basicamente dois modos como ela funciona, né? Num primeiro você tem um insight direto, é isso, ponto, né? E num segundo, como por exemplo no sonho, que você tem um conteúdo velado que vem através de um invólucro, né? De uma imagem, de alguma coisa que representa a intuição acerca daquela, daquela questão. Então, para chegar a uma transparência da intuição, o que ele está dizendo aqui é que essa cultura tem que ampliar, eu não posso ficar fixado. Porque se os meus meios, meus caminhos de aprendizagem, de entendimento, como eu decodifico a realidade, são rígidos e sempre os mesmos, eu não posso, eu não vou estar aberto a essa totalidade. Então, é claro, vou puxar aqui a sardinha novamente para a escola viva, né? A gente procura sempre utilizar diversas chaves de leitura da realidade. Então, que seja o conhecimento dos maias, o conhecimento indígena, a ontopsicologia, a física quântica, né? A gente interage com inúmeras formas de saber que vão complementar a medicina ayurveda, a medicina antroposófica. Então, quando você quer entender, seja lá o que for, um objeto que é do teu interesse, você precisa fazer um giro. O ser, ele se experimenta de múltiplas formas. Então, há muitos caminhos para chegar à verdade. Também é outra maneira de dizer a mesma coisa. Não existe só uma verdade, uma medicina que funciona e todas as outras não funcionam. Isso é dogmatismo. Então, a postura dogmática, ela é antitética à posição da ontopsicologia. Então, ontopsicologia e dogmatismo não combinam, né? São realmente coisas opostas e antagônicas. É porque a ontopsicologia é uma teoria do conhecimento, né? Então ela explica como eu conheço o real. E depois que eu conheço essa realidade como uma teoria do conhecimento, eu posso aplicar ela, eu posso transpor ela a vários outros instrumentos, né? Várias outras teorias, porque eu tenho uma raiz ali que depois se dialoga, né? Dialoga com tudo aquilo que trata do onto. Mesmo que você tenha transparência de leitura do campo semântico, digamos assim, mesmo que você já tenha chego à onisciência daquilo que te diz respeito, de você é o centro, digamos, desses fatores que dependem da tua sustentação, do teu ensino, é evidente que a cultura, a forma de conhecer continua sendo importante, porque você vai dialogar no mundo com todos os demais que não necessariamente estão vendo as coisas segundo aquela perspectiva. Aliás, tipicamente não estarão. Então, é extremamente importante essa abertura aos diversos canais de conhecimento. Se vocês pegarem o método psicológico, ele vai falar, por exemplo, que todos os canais, os 6 canais de diagnose, né, e conhecimento ali de um problema, de uma causa, de uma situação, eles operam de maneira complementar. Então, eu vou usar o sintoma, o problema, eu vou usar o sonho, eu vou usar a análise fisionômico, cinésico, prosêmica, né? Ou seja, eu vou usar o campo semântico, vou usar todas essas linguagens, essas perspectivas da realidade para que eu possa chegar à intuição clara do que eu quero compreender. Bom, esse texto é uma filosofia pura, a gente não vai se deter ao que o professor fala, porque vale a pena vocês lerem, né? Lerem o que Meneghetti escreve com as palavras dele. Mas ele também, um outro tema que ele coloca é a palavra existência, né? Que significa do latim lançado do próprio lugar. Então ele fala lançado de onde, né? Eu fui lançado, o Quem me ser, lançou, quem me né? lançou, qual é a fonte, né? E isso dá uma evidência ôntica, né? Porque essa existência é um lançado fora, lançado por quem, né? Pelo quê? E isso implica uma relação com algo maior. Então ele entra nessa filosofia dessa fonte que une todas as coisas, que está em tudo e que a gente constantemente na nossa vida a gente vai perceber ela de diferentes formas. E a gente alcança a evidência dessa fonte interna por meio do prazer. E quando você aceita o prazer, você pode eventualmente desencarnar, porque vai ser prazer demais e o seu corpo físico não vai tolerar, ou você pode entrar e sair e experienciar e racionalizar, compreender, conscientizar esse prazer unitivo que vem da fonte, e daí você entra em contato com o Criador e tem essa evidência fenomenal. Conhecer, vamos dizer, o ato intuitivo, o ato de conhecimento, por exemplo, é um ato prazeroso. Ou seja, conhecer aquilo que se pretende conhecer é um ato prazeroso. Do mesmo modo que entrar em relação e conhecer algo cuja semântica, a relação comigo, o campo semântico comigo,
é desfavorável, destrutivo, um campo negativo, é desprazeroso. Então, quer dizer, daí, da relação com um pequeno objeto, é possível imaginar o tamanho do prazer que é o encontro com essa fonte que emana todas as coisas. É natural que não se trata de filosofia, quer dizer, quando a gente lê o livro aqui, é um texto filosófico, mas é uma questão, de novo, eu volto na necessidade do não dogmatismo. É um percurso que se atinge por meio da autopsia histórica autêntica, ou seja, a minha autoconstrução, a minha busca sistemática, disciplinada, em relação a esse entendimento do todo, a esse encontro com o ser, o ponente de todas as coisas, né? É fundamental. Caso contrário, eu vou sempre restar na filosofia, na imaginação e no dogmatismo quase religioso, né? Quando a proposta antropológica é justamente uma proposta empírica, é poder experimentar, evidenciando subjetivamente essa relação metafísica, né? Eu vou só ler aqui para finalizar. Ele fala o seguinte: o uno não é uma aprendizagem externa, mas uma evidência. A luz é colher a si mesmo sem intermediários e sem opacidade. O conceito de inferno, ao contrário, é levar a si mesmo como um objeto pesado, obscuro, sem saber o que se é, como um condenado a uma morte sem fim. Há uma coisificação interior. Enquanto o homem está perdido de si mesmo, tudo é labirinto e inferno. A luz, ao invés, é o Éden, o sentido de saber a si mesmo em transparência. É como habitar uma grande casa e em qualquer ponto da casa onde você está, você pode ver todas as outras partes contemporaneamente, mesmo que existam muitas paredes. O corpo tem tantos instintos, tantos sentidos, tantas funções, porém, o indivíduo flui livre no uno que ele próprio dá a todas essas coisas. Qualquer ser humano, uma vez que aprende a técnica do próprio ato psíquico, encontra-se uno no ser. Nisto, contemporaneamente, há também teologia, isto é, sua fenomenologia é revelação numérica. Teologia é o discurso metafísico do ato psíquico, do ato fenomenológico ao ato metafísico, como em si que intenciona a si mesmo até o exaurimento da apetibilidade intrínseca. Termina assim, então, o livro. Gente, então foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês de maneira muito simples, né? Muito, nossa, transparente. A gente está expondo aqui um pouco do nosso conhecimento e trocar com vocês é sempre muito rico. A gente quer agradecer esse percurso, essa caminhada de estudos e a gente fica sempre disponível assim para perguntas, para diálogos. A gente está sempre de portas abertas para recebê-los. E indicar a todos que ainda não fizeram o empreendimento simples, né, de comprar o livro para fazer a leitura, que façam isso. É um livro muito gostoso, realmente de conhecimento elementar, né, é um livro tipicamente indicado para quem quer começar a conhecer de ontopsicologia, porque ele dá um giro de 360 graus, né, desde os problemas, desde a questão da patologia até a visão ôntica, né, até falar dessa relação com a criação, a relação de cocriação do homem quando se torna intuição pura do seu próprio ato psíquico. Então, fica o convite aí para vocês seguirem aí os estudos, seguirem a Orient aí, assinar o nosso canal, marcar na sinetinha, compartilhar com os amigos de vocês, dar o like, e, mais uma vez, deixar o convite também para as nossas atividades. A Escola Viva é uma escola continuada, de formação prática em ontopsicologia. São cursos de 2 a 3 anos, onde se mescla muito bem a atividade prática com conhecimentos teóricos, mas principalmente enfatizando a prática. E, por fim, os nossos resins, que tipicamente a gente faz 2 a 3 resins por ano para desenvolvimento, ampliação de consciência, desenvolvimento pessoal. Obrigada, gratidão. Gratidão a Até a todos. próxima. Até.